bom? Então, hoje vamos falar sobre crescimento. E quando eu falo crescimento, eu quero falar em que sentido? Em que sentido eu estou falando? Eu estou falando justamente no sentido espiritual. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão participando, contribuindo para o reino dos céus, mas estão, assim, pequenas em questão de crescimento espiritual. Estão com a mentalidade pobre, sabe? Se você for parar para ver, tem muitas pessoas que estão com a mentalidade, sei lá embaixo, não crescem espiritualmente, estão paradas. O ministério está limitado por causa que a pessoa não tem buscado crescimento, alimentação espiritual. Então é justamente isso que vamos falar hoje, sobre crescimento espiritual. E para já começarmos a falar sobre crescimento espiritual, vamos pegar a nossa queridinha Bíblia, a palavra de Jesus, as boas novas, a palavra que edifica, que muda, que transforma. E vamos lá no início de tudo, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, onde fala o seguinte: Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus, justamente no capítulo 1 do versículo 28, Deus está abençoando o homem, mas está ordenando, Deus está declarando. Tanto que essa palavra disse tem a ver com isso, tem a ver com ordenância, com declaração. Então Deus está declarando o que o homem vai fazer quando ele for criado, que no caso é no capítulo 2. Então Deus já dá essa declaração para o homem sobre o que ele vai fazer quando aparecer lá no Jardim do Éden, o que ele vai fazer quando Deus criar ele, quando dá o sopro de vida sobre as narinas do homem, sobre as narinas de Adão. Então Deus já dá essa declaração, esse norte, essa direção sobre o homem, essa autoridade. Mas uma coisa que deixamos de lado e que muitas das vezes não percebemos é que quando Deus faz essa declaração, rapidamente as pessoas se lembram só apenas de multiplicar e encher e crescer no sentido físico. Mas não, Deus também está falando no sentido espiritual. Tanto que se você for parar para pensar, no capítulo 2, no versículo 7, é justamente o versículo onde Deus começa a criar o homem fisicamente. E olha só o que diz: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, quando Deus soprou nas narinas de Adão, o que Deus fez? Deus o ativou fisicamente, mas também ativou Adão espiritualmente. Deus ativou Adão das duas formas, para que das duas formas ele começasse a cumprir o que está no versículo 28 do capítulo 1. Então, o capítulo 1, versículo 28, não serve apenas no sentido físico da palavra, mas também no sentido espiritual. E temos que entender essa questão. Então, desde o início de tudo, já é plano de Deus, já faz parte do propósito de Deus que a humanidade cresça, mas não só fisicamente, mas também espiritualmente. E isso facilita muitas coisas para o nosso próximo versículo que vamos estar falando, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo... Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. 1 Coríntios, capítulo 3, Coríntios 3, a partir do versículo 1, onde diz o seguinte: Eu, irmãos, não vos pode falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos.
Agora se me pergunta, o que Paulo quer falar nesses versículos? Então, essa carta foi feita para a igreja de Corinto e o seguinte, essa igreja estava tendo muita bagunça, muita confusão, era muita confusão dentro dos membros da igreja e Paulo chega falando nessa carta o seguinte, ó, vocês estão falando que prefere a mim, que o outro bando ali prefere o Apolo, o outro ali prefere Pedro, mas quem nós somos? Não somos nada. Quem realmente devemos preferir e seguir é apenas Jesus Cristo. Mas o pensamento de vocês está tão infantil espiritualmente que vocês não conseguem pensar nisso, que vocês não conseguem abrir os olhos e entender que a verdadeira pessoa que vocês devem seguir é Jesus Cristo. E é justamente isso. Eu estou dando alimento para vocês, eu estou dando para vocês leite, sabe? Eu estou dando para vocês ali a papinha do bebezinho. E eu ainda não posso dar para vocês um alimento sólido, porque ainda não é chegado o tempo de dar coisas a mais para vocês, de dar para vocês informações de crescimento espiritual, de dar para vocês palavras, direções de Deus maiores, porque vocês ainda não terminaram o pequeno, não terminaram ainda o primeiro nível, o primeiro level. E como vocês vão querer passar para os próximos, sendo que você ainda não terminou o primeiro? Então é isso que Paulo quer falar. Paulo quer falar sobre o quão infantil a igreja de Corinto está sendo em relação à espiritualidade, em relação à preferência de homens e evitando ou simplesmente ignorando Jesus Cristo na vida deles. E parando para pensar nos dias de hoje, também tem muitas pessoas que estão desse jeito. Talvez não possam estar simplesmente adorando uma pessoa, mas podem estar fracas, infantis espiritualmente, de várias outras formas. Tem a forma de relacionamento com Deus. As pessoas não têm um relacionamento com Deus e por causa disso elas não rompem, elas não crescem. Muitas das vezes também a pessoa está fraca espiritualmente, está simplesmente pequena espiritualmente por causa de conformismo. A pessoa se acomodou, a pessoa ficou relaxada. Não, aqui tá bom, aqui tá ótimo, nossa, ó maravilha. Tô aqui no meu banquinho confortável, eu não preciso servir ninguém. O pastor tá pregando, eu não vou precisar subir no altar nenhum dia. Não, que tá de boa. Deus está agradando do que eu estou fazendo. Mas a verdade é que isso não é o que Deus quer para mim e para você. A verdade é que a cada dia Deus quer que cresçamos. A cada dia é a vontade de Deus que eu e você buscamos crescimento, tanto espiritual quanto físico. Sabe, naturalmente o nosso corpo vai crescendo, vai evoluindo. Essa foi a proposta que Deus fez em Gênesis. E a mesma coisa é espiritualmente. Espiritualmente é natural que cresçamos espiritualmente. Sabe, tem os seus primeiros passos. Você tem o seu momento onde você é um bebê na fé. Mas Deus não te chamou para você ser pequeno o resto da sua vida. Deus não te chamou para você ficar ali no banco, sentado, vendo as coisas acontecerem e você não participando delas. Não, Deus não chamou crentes de banco, mas Deus chamou cristãos que se movimentam de acordo com o reino dos céus, com o reino dos céus. Então eu e você temos que gravar isso nos nossos corações e começarmos a querer mudar, a sair do nosso conforto, a parar de olhar para o próximo e focar em Jesus, sabe? Em consultar a Deus e falar, Deus, eu quero mais. Pai, me ensina a buscar mais. Sabe, você literalmente desejar a ação de Deus na sua vida. Querer crescer, querer passar de nível. E essa é a palavra que Deus me mostrou para falar com vocês hoje. O crescimento, crescimento espiritual. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E já encerrando, já chegando para o final, eu queria fazer essa rápida reflexão com vocês. O que tem me impedido e impedido você de crescer espiritualmente? Será que é alguma desculpa?
Será que é algum mau hábito? Será que é alguma coisa que tem feito você perder o foco em Jesus Cristo? Sabe? O que tem nos impedido de acessar novos níveis espirituais? E que eu e você venhamos sair desse vídeo entendendo a vontade de Deus de crescermos espiritualmente e colocar esse crescimento em prática. E também eu já queria puxar e fazer uma oração agradecendo por essa palavra de hoje. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu eterno Pai, eu oro sobre cada vida que está aqui, meu Deus. Gratidão, Jesus Cristo, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui aprendendo com as boas novas de Jesus Cristo, meu Deus. Essa palavra que é a luz sobre a escuridão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra de hoje venha cravar no meu e no coração dos meus irmãos. E que venhamos sair daqui, Pai, direcionados e guiados pelo Espírito Santo, para colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, meu Deus. É que eu peço, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém? E é isso, né, pessoal? Deus abençoe vocês grandemente. E lembrando que eu vou deixar o link do Instagram do canal aqui embaixo, fixado na descrição. E é isso, né, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E mais uma coisinha. Jesus te ama.